Já liguei aqui. Não tem nem como botar um fundo musical aqui. Bota o seu celular e toca no louvor. E no seu tablet dá pra fazer também, tá? Um louvor. Só se botar o louvor. Se não tem nenhum louvor no tablet, você tem que baixar um louvor no tablet e ele fica tocando direto. Para não. Eu tenho. Então, bota o louvor. Mesmo com aqui com essa página aqui aberta? Uhum. Faço o quê? Sai daí, bota no meio e bota lá o louvor pra tocar. Ou bota outro celular. O outro eu vou usar. Peguei seu celular aqui rapidinho. Estou... O meu dá. Não, não é isso não, pra me ver o negócio aqui. Pra ficar aqui não, peguei pra ver. Pai Senhor, amados. Já tô vendo já. Eu só vou ver. Tô procurando aqui se tem como colocar um louvor no fundo aqui da ministração. Vocês me ajudam aí? Que eu venho aqui, né? Primeiramente para dar a paz do Senhor, para agradecer, né? As orações, agradecer a todos que estiveram conosco lá na reinauguração da igreja, do Ministério Assembleia de Deus, Ministério Arrebatando Almas, na Penha, Vila Menezes, né? Foi uma reinauguração muito linda, muito profética, sabe? A gente não entende, né, irmãos? A gente não entende que tudo tem um tempo, tem um propósito, tudo tem um mover e a mão de Deus, né? Para tudo e todas as coisas. Não deu para fazer antes, tinha falado até com o pastor Márcio, que eu estava muito ansiosa para fazer uma live aqui de agradecimento e fazer uma live para deixar uma palavra, né, pro coração de cada irmão, de cada irmã. E nós sabemos que a rede social, né, ela é um canal de bênção, como eu sempre falo, a rede social é um canal de bênção, porque ela vai muitas das vezes onde a gente não pode ir, né, você pode botar, eu tenho mania de botar, eu boto uma pregação, né, o pastor Márcio coloca uma pregação, também coloco louvor, nem sempre dá para ficar sentada ali ouvindo a pregação, ouvindo o louvor. E o que eu faço? Eu boto no último volume e vou lavando roupa, arrumando casa, fazendo os afazeres, né, do dia a dia, com ali o som alto e eu ouvindo o que está sendo falado, né, o que está sendo dito e recebendo, né, e recebendo as informações que o Senhor passa através do testemunho, através de uma pregação, através de um louvor. Vocês veem que às vezes eu faço 2 minutinhos de live eu cantando louvor no último volume, junto com a televisão. Agora eu tô muito com aquela irmã da Lete Hungria, né? Tô muito nela, assim, os louvores dela no momento porque é fácil, né? Tem época que a gente tá Lauriette, tem época que a gente tá Cassiane, tem época que a gente tá Fernandinho, tem época que a gente tá
Vários desses cantores aí, Samuel Mariano e outros, né? Outros cantores gospel, que a gente vai, no decorrer dos anos da caminhada, vai pegando carinho, vai ouvindo, ouvindo a letra, eu sou muito de ouvir a letra, a gente ouve a letra, e ali a gente recebe, né, de Deus. Amados, tá aqui feito meu agradecimento, tá? Heloísa, meu amor, como eu falei, que você é uma filha para mim na fé, né? Como outras que eu amo, que eu intercedo e que eu sei que tem um tempo para tudo, né? Tem um tempo de Deus. A gente às vezes quer apressar as coisas, mas tem um tempo de Deus. Então não vamos ficar desesperados e nem perder esperança, né? Porque o que atrapalha o agir de Deus é quando nós ficamos desesperados e perdemos a esperança, sabe? Tem um tempo de Deus para todas as coisas acontecer. Na minha vida, na sua vida, tem um propósito de Deus, sabe? Tem sementes que você lança e às vezes você pensa assim, né? Não vou colher, não vou viver. E aí Deus fala, calma, né? A última palavra vem do Senhor. A última palavra não vem da boca do homem. A última palavra não vem nem da minha boca. Porque quando eu falo, Senhor, não aguento mais, eu, sabe, vou chutar o balde e eu não acredito que vai acontecer, eu não quero isso mais. E quando a gente chuta o balde, achando que nós declaramos para a nossa vida que é a última palavra, que a nossa boca pode falar, declarar, né, a última palavra, e aí vem o Senhor, faz um reboliço e mostra que a última palavra é dele. Sabe que quem está no controle de tudo é ele. Por mais que a gente tenta, por mais que a gente se canse, porque cansa, irmão, tá? Cansa. Aguardar as promessas cansa. Aguardar a promessa, se você não tiver, sabe, com o coração voltado para Deus e pedindo força a Deus, você acha que não vai viver o que Deus prometeu. Você acha que o que falaram para você lá atrás é mentira. Porque essa é a intenção de Satanás. Colocar em você uma desesperança. Colocar em você, sabe, aquele sentimento de perda de promessas, sabe? Tipo assim, não vai acontecer. Ah, pastora, a senhora tá falando palavras, outro pastor também entregou para mim, a outra irmã também me orou, o outro irmão também me orou. Pastora, a senhora não sabe de quanta igreja eu já visitei, de quantos lugares eu já fui, e ouvi e ainda não vivi. Você falou bem claro, ainda não vivi. Não quer dizer que você não venha viver. É porque muitas vezes a gente fica ansioso, sabe? Eu tava conversando com as minhas filhas, e eu vou deixar aqui porque todos nós, né? Somos filhos dos outros, né? Somos irmãos, somos amigos. E eu tava falando com a minha filha assim, ó, não tenha pressa para viver as promessas de Deus. Não tenha pressa para viver o tempo de Deus na sua vida. Eu sei que é difícil, porque você começa a ver pessoas, né, querendo vivenciar, você começa a ver pessoas, sabe, querendo que você vivencie naquele tempo, e elas declaram para você, ó, esse tempo é agora. Já vamos dar um exemplo, vou dar um exemplo das minhas filhas, solteiras, ainda não casaram, e aí sempre comentam, né, as pessoas ainda não casou? Nossa, ainda não tá namorando? Tipo assim, eles acham que é no tempo deles, né? Não, mas já era para estar namorando, já era para ter casado, já era para ter isso. Mas quem disse que já era? O tempo que das promessas se cumprir, quem sabe, quem decide é Deus. Cabe nós estarmos na posição de Deus, cabe nós estarmos confiantes de ter depositado a nossa vida na mão do Senhor, sabendo, tendo a certeza que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Sabe, quando fala lá sobre fé, que a fé, ela é a certeza, essa passagem é muito bonita, né? Hebreus fala que a fé, ela é o firme fundamento, ela é a certeza das coisas de que você não vê, mas que você espera. Quando você tem fé, você tem a certeza. Por mais que você não veja, olha bem, preste atenção. O versículo fala bem claro, ainda que eu não veja, né? Mas eu espero, eu tenho certeza que vai acontecer.
A fé é isso. A fé, ela te dá certeza de que você vai viver o que Deus falou que você vai viver. A fé é a certeza de que você sabe que Deus está no controle da tua vida. Ah, mas o barco está afundando, mas Deus está no controle da minha vida. Não, mas está tudo dando errado, mas eu confio em Deus. Sabe? Eu entreguei todas as minhas possibilidades, eu entreguei todas as minhas esperanças em Deus. Então, por isso que a fé, ela é o firme fundamento, a fé, ela é a certeza, né? A certeza que alcançaremos coisas que não vemos. Se as pessoas chegarem para você e tentar que você explique para ela, né? Como você vai viver isso? Quando vai acontecer isso na sua vida? Não, porque está demorando isso acontecer. Não, mas você já está 10 anos nisso. Você está 20 anos nisso. Tá esperando. E quem disse que vai acontecer? A minha fé me dá a certeza que eu estou esperando o que eu não vejo, mas me dá a certeza e confiança que Deus está no controle, que Ele pode todas as coisas. Então, que você possa entender isso e não viver apressado. Não, já viu quando você vive apressado? Não é a palavra que o Senhor colocou no meu coração? Quando você vive apressado, sabe o que acontece? Você começa a querer ensinar a Deus como Deus tem que trabalhar. E você começa a querer, tipo assim, apressar, sabe? A experiência ou apressar a promessa. Primeiro você quer ensinar a Deus, porque você está com pressa. Então você fala, Senhor, é assim, assim, sabe? Senhor, aí às vezes você até vive frustrado, a maioria das vezes. Você vive frustrado, por quê? Porque você esperou que o que ia acontecer na sua vida era naquele tempo, era naquele lugar, era com aquela pessoa, e aí não aconteceu. Aí sabe o que você fica? Ai, não vai ser como foi com aquela pessoa, então não vai ser com mais ninguém. Não foi naquele tempo, então não vou viver, sabe? Entregaram para mim há anos atrás, mas aí você entregou para você, eu falo com a minha filha, entregou, toma posse e descansa, sabe? Porque para acontecer na sua vida é a qualquer momento. É no momento em que você nem espera. É no momento em que você não espera e as coisas começam a acontecer. É no momento em que você nem imagina que o milagre ele começa a acontecer. Sabe? É no momento em que você não espera, no momento que você não imagina que o milagre começa a acontecer. Agora, quando você começa a querer antecipar ou ensinar a Deus a agir, ou Deus falou comigo que ia ser assim, assado, e aí você começa, sabe, a querer criar aquela situação para que você alcance ou para que você viva o que Deus falou com você. Você vai pegando provas com suas próprias mãos. Você vai... É como Sara, né? A Bíblia fala que Deus falou que Sara ia ser mãe, que ela iria gerar. Ela riu, mas mesmo que ela riu, ela ficou com aquilo ali guardado. E mesmo com tudo aqueles acontecimentos, ela não soube esperar. E achou, não, Deus falou que vai me dar um filho, que eu vou ser mãe, né? E ela já com o coração já angustiado de tanto esperar, porque, irmãos, esperar não é fácil, tá? Então, não vem falar que é fácil porque não é. Ninguém gosta de esperar, e olha, coisa pequena, hein? Vamos botar aqui um exemplo de coisa pequena e pouca. Ninguém gosta de esperar numa fila de banco. Mesmo sabendo que depois daquela espera terá um bom atendimento e resolverá seu problema, seja, né, qual ele for. Lá é a solução, então você vai esperar para uma solução, beleza? Ninguém gosta de esperar em fila do hospital, mesmo sabendo que aquele tempo de espera te dará o direito de ser assistido, consultado por um profissional que vai, pelo menos, tentar solucionar o seu problema. Não gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar quando o sinal fecha, mesmo sabendo que quando o sinal fecha, por alguns minutos, segundos, é o tempo suficiente para outras pessoas também ter acesso à mesma rua que você está tendo, ou cortar a sua frente para seguir seu caminho. É um processo que faz com que o trânsito,
né? Não embole, não haja acidente, para que todos consigam seguir os seus caminhos na graça de Deus, sem violência, sem problema no trânsito. Mas mesmo assim, é um pouquinho de tempo dentro do carro que o carro para ali com o sinal no vermelho. Ele logo abre, o povo começa a se desesperar, porque o povo não gosta de esperar. Porque esperar é ruim. Você tem pressa. Eu sei, nós temos pressa. E eu creio que muitas vezes nós temos pressa porque sabemos que somos limitados. Muitas vezes eu sei que nós temos pressa porque sabemos que aonde queremos chegar e a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso que já viu quando você vai ao médico, não, rapidinho, doutor, porque eu tenho que ir lá pegar minha filha. Rapidinho, doutor, porque eu tenho que ainda ir no banco. Rapidinho, doutor, porque eu ainda tenho que ir no mercado. E você está sempre com pressa. E muitas vezes, quando estamos com pressa, não vivemos pequenos momentos com excelência, não aproveitamos de pequenos momentos com uma oportunidade, né? O momento que o sinal para é o momento que você dá uma respirada, ainda que seja de 2 minutos, 1 minuto, para outro fluxo do carro passar. É o tempo que você, né, bota o carro em ponto morto, o carro também dá aquela parada, e aí você volta com o carro de novo e segue seu caminho. Mas esperar é ruim. A Bíblia fala que ela, por não aguentar esperar, ouviu falar que seria mãe, né? Ela riu, mas ela ouviu, ela recebeu, e ali ela deu um jeitinho para aquele acontecimento, né? Deu um jeitinho para ela ser mãe. E quando ela deu aquele jeitinho, ela pegou a sua serva. Você conhece a história muito bem. Só estou resumindo porque não é ainda a mensagem que eu vou deixar para os irmãos. É só para que você entenda que não adianta ter pressa, sabe? Eu vou assistir a live rapidinho, porque se você assistir rapidinho, você não vai pegar o que Deus tem para você. Né? Não, eu vou aqui parar rapidinho aqui para ouvir. O rapidinho não dá. Sabe? Porque Deus não trabalha nesse processo do rapidinho. Rapidinho trabalha no micro-ondas, né? Em casos, porque tem certas situações que você bota no micro-ondas, ainda que o rapidinho do micro-ondas ainda demora. Né? Você vai fazer um bolo, vai fazer um frango, vai fazer alguma coisa mais elaborada, rapidinho é um miojo. Rapidinho é um chá. Agora, uma coisa mais elaborada também já deixa de ser rapidinho. Entendeu? Então, assim, a gente tenta querer apressar a situação, mas quando apressamos, não comemos o melhor, não vivemos o melhor, porque somos apressados. Né? E Deus, ele trabalha na minha e na sua vida, né, num processo que nos dá paciência. A paciência produz o quê? A perseverança. Você tem que ser paciente para você poder ser perseverante. Para quê? Perseverante para não desistir. Perseverante para poder avançar. Perseverante para poder viver o que Deus tem para você. Enquanto você não entender isso, você vai querer apressar, vai querer dar jeitinho para viver o que Deus falou que você ia viver, e aí você vai ficar frustrado. Por que frustrado? Você vai ficar frustrado porque você vai querer dar jeitinho. Como deu jeitinho Sara? Pegou a sua serva, deu a seu marido, né? Seu marido foi lá, ficou com a serva, engravidou a serva, e aí nasceu, né, Ismael, que não era, né, a promessa de Deus na vida de Sara. Não era. Mas ela, por querer apressar, vivenciar as promessas, para ela apressar, vivenciar aquela sensação de pegar um bebezinho, de falar que é meu, tomar posse, né, da criança e falar que é meu, criar como meu, amar como meu. Mas aí quando Deus, é porque Deus é maravilhoso, irmãos. Deus não trabalha no meu nem no teu tempo. Ainda que choramos, e choramos com vontade. Ainda que nos doa e nos doa forte. Mesmo assim, Deus fala, ainda não é o tempo. Mas, Senhor, tá doendo, mas não é o tempo. Mas, Senhor, mas eu tô sofrendo, mas não é o tempo. Você tá conseguindo entender? Deus não trabalha segundo o teu sofrimento. Deus não trabalha segundo a tua pressa. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E se você não ficar preparado para viver as promessas de Deus, no tempo de Deus, você vai querer dar jeitinho e quem vai se frustrar é você.
Você vai querer dar jeitinho e quem vai sofrer, infelizmente, é você. E a Bíblia fala que ela deu um jeitinho, nisso que ela deu um jeitinho, aí nasce um filho da serva e ela cria. Aí depois ela pega essa criança, né? E ela vai e começa a criar, começa, né, a fazer o que tinha para fazer. Mas aí Deus vai lá, olha como é que Deus é tremendo, né? Deus não poderia ter dado ali por completo a obra na vida dela, já que ela deu um jeitinho, ela me ajudou, né? Ela me ajudou. Já que ela deu um jeitinho, ela tá me ajudando. Então, assim, eu vou deixar ela criar essa criança mesmo pra poder se cumprir, né, o que eu falei na vida dela. E tá tudo certo, tá bom, não tem problema nenhum. Deixa ela criar essa criança, porque ela me ajudou. Olha só, Sara me ajudou. Ai, que loucura, irmão. Ninguém ajuda Deus. É Deus que nos ajuda. Deus sempre nos ajuda. E aí, para mostrar que Sara não tinha como ajudar Deus, Deus vai lá, né? Deus vai lá e cumpre a promessa na vida de Sara. Ela se torna mãe pelo seu próprio ventre. E nisso que ela se torna mãe pelo seu próprio ventre, ela começa a ver coisas que ela não tinha visto antes. E ela começa a pensar coisas que ela não pensava antes. E é normal, meu amado. Porque às vezes quando você está apressado para viver a promessa, você não quer saber das consequências. Eu não quero é viver. Eu quero é viver, eu quero é viver. Porque não, Deus falou que ia acontecer, vamos logo, é de Deus. E aí daqui a pouco, quando você entra nessa situação, daqui a pouco Deus mostra para você que não é e começa a realizar na sua vida o que Ele realmente falou que ia realizar. Você começa a querer se livrar do como é que se fala, daquela gatilho que você deu, daquela armação que você fez, daquele jeitinho brasileiro. Você começa, eu preciso dar um jeito nesse jeitinho que eu dei, eu preciso solucionar isso, e eu vou lá e vou falar com Abraão, para poder tirar essa mulher daqui, não quero, né? O filho dela tá demais, vai querer mandar sobre o meu filho, não dá. E você começa a querer ajeitar a bagunça que você começou. E Deus também não se envolve. O que Deus faz? Fala para Abraão, tua mulher tá falando, tá certo, eu não mandei ela arrumar nada. Então agora vocês aí se virem e botam essas coisas no lugar. Porque a promessa que eu falei foi para Sara, não foi para Agar. Foi para Sara. Você tá conseguindo entender? O que eu tenho na vida de Sara, na vida de Sara. E ali ela teve que dar um jeito, tiraram Agar e o menino da vida deles. Eu não vou entrar na parte da Agar e do menino. Tiraram Agar e o menino da vida deles. E eles começaram ali de Isaac a viver as promessas de Deus. Mas preste bem atenção, se ela tivesse esperado um pouco mais, muitas coisas teriam sido, sabe, como é que fala? Evitadas. Sofrimentos, choros, situações seriam sido evitadas. Mas por querer antecipar a promessa, ela teve que passar por uma situação, né, desagradável de ver o seu marido celebrando o nascimento de um filho com outra mulher. Ela teve a situação de criar uma criança, daqui a pouco não querer mais criar a criança, não querer vê-lo como filho. Tudo isso seria sido evitado, irmãos. Tem coisas na minha e na sua vida que dá para ser evitado. Sabe? Márcio, pode pegar seu celular aqui. Pode pegar seu celular. Que dá para ser evitado. Tem situações na minha e na sua vida que dá para ser evitadas. Mas a gente, muitas das vezes, irmãos, a gente, por ter pressa, a gente acaba criando situações adversas, criando choros, criando atritos sem necessidade. Não é fácil esperar. Mas quando você confia em Deus, sabe? Quando você crê em Deus, no momento oportuno, quando você menos imagina, as coisas fluem, as coisas começam a acontecer, as coisas começam, sabe, a entrar na sua vida com um poder que ninguém consegue tirar.
Ninguém consegue, sabe, impedir. Obrigada. Dá uma costadinha na porta, só pro som não vir pra cá. Ninguém consegue impedir o que Deus tem para sua vida. Ninguém consegue impedir o que Deus tem para sua casa, para sua família. Ninguém consegue impedir quando você confia em Deus. E o que Deus declarou para você viver, você vai viver. Ai, pastor, pegaram o que é meu. Ninguém pega o que é seu. Se pegaram porque não era seu. A mesma Sara, o mesmo Abraão, diz a palavra que quando eles estavam fugindo e entraram num certo reinado, Abraão, com medo, né, de matarem ele por causa que Sara era muito bonita, ele pegou e falou: fala que nós somos irmãos, né? Fala que nós somos irmãos para poder não me matarem. E aí o rei levou, quando o rei já estava para consumir o ato ali com Sara, o Senhor impediu. O Senhor impediu. Presta bem atenção, irmãos. Tá faltando crer mais no Senhor. Porque o que é teu e Deus guarda. E é daquele que colocar a mão no que Deus colocou na tua vida. Não vai tratar com você porque não tratou com Abraão, irmãos. Tratou com o próprio Deus. O próprio Deus interviu. E a gente tem que crer que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, que intervém ao nosso favor. Sabe, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, que opera, que faz coisas ao nosso favor. A Bíblia fala que o homem foi lá, Deus incomodou, não toque nela. E aí o homem foi até Abraão e falou: por que você não me falou que ela é sua mulher? Falou que ela era sua filha, sua irmã. Falou que ela era sua irmã. Por que não falou que ela era sua mulher? Jamais eu teria levado ela para o meu quarto. Toma aqui tua mulher, Deus me livre. Cair na mão de Deus. Sabe, quando você confia em Deus, confia seu casamento, confia sua família, vai tratar com Deus. Quem se levantar, quem colocar a mão, quem fizer, é com Deus. Porque foi Deus quem deu. Sabe? Deus deu sua família, Deus deu seus filhos, Deus deu seu casamento. Seus filhos são herança do Senhor. Seu casamento é um projeto de Deus. Porque família é um projeto de Deus. Então toda vez que o diabo tentar ou que ele se levantar, não vai prevalecer. Não vai. Porque Deus é fiel para cumprir todas as palavras que ele prometeu a ti. Você tá conseguindo entender? Tá conseguindo abrir o teu coração e começando, sabe? Não, eu não vou botar a mão, Senhor. Eu não vou agir da maneira que eu quero agir. O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, me orienta. Eu não vou ser precipitado. Todas as vezes que eu fui precipitado, eu quebrei a cara. Todas as vezes que eu quis agir da minha maneira, eu quebrei a cara e quebrei feio. Todas as vezes que eu coloquei a minha mão para antecipar, porque entregaram para mim que eu ia viver tal vida, que eu ia realizar o sonho, que eu iria casar, ou que eu iria ser mãe, ou que eu iria, sabe, viver uma grande história de amor, a minha vida sentimental, ia ter uma pessoa que me abraçasse, que me amasse, sabe, que me respeitasse. E aí aparece as primeiras oportunidades de você. Não é esse, fica deslumbrado e vai de cabeça, sabe? E não pede prova a Deus e não ora. Senhor, é esse mesmo, mostra, sabe? Porque se for, Senhor, tô aqui, vou abraçar, vou orar, vou interceder, sabe? E aí o Senhor vai mostrando o que é e acaba acontecendo. Quando você vê, você tá com a pessoa que Deus preparou para você. Sem você ter que ficar pulando de galho em galho, indo daqui para ali, procurando pessoas que se enquadram, sabe? Procurando pessoas que se enquadram no que você quer ou procurando pessoas que se enquadram no que Deus falou que ia fazer. Se Deus falou que ia fazer, você não precisa procurar. A Bíblia diz, irmãos, que as bênçãos, elas correrão atrás de ti e te alcançarão. A Bíblia diz que a mulher é um favor de Deus para o homem. Então, se você crê que você é um favor de Deus na vida de alguém, o que é um favor, irmãos? Favor é uma ajuda. Vai ter um homem que vai precisar da sua ajuda. Vai ter um homem que vai ser grato de ter uma mulher, sabe, que o ame, que o respeite, que queira ser leal a ele.
Vai ter um homem que vai poder ir trabalhar e que quer isso. Eu quero uma mulher que eu possa sair para trabalhar sem preocupação de que ela vai me trair ou que vai dar confiança. Eu quero, sabe, uma mulher que me respeite como homem. E aí você vai estar preparada para viver todas as promessas de Deus, se você não se antecipar. Sabe? Se você não querer ajudar Deus, não é esse. É aquele. Não, será, vai vir até você. E a Bíblia relata bem claro, irmãos, que as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores. As bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Você conseguiu entender isso? Não vai acrescentar dor. Mas, pastor, essa bênção do Senhor essa pessoa, ou esse trabalho, tá acontecendo isso, eu sei que foi Deus, tá? Aí já não é dor. Aí Deus está tratando, porque são duas pessoas diferentes. Então Deus vai tratar você, vai tratar ele, né? Porque não somos perfeitos. É um lapidando o outro, é um aperfeiçoando o outro. Aí você sabe, quando você está sendo lapidado por Deus, na vida de alguém, quando você está sendo lapidado por Deus, né, para conviver mais tempo com alguém, aí já não é dor, porque tudo que você faz com aquela pessoa, até as experiências ruins, que a gente não podemos dizer ruins, mas experiências que não são agradáveis, até nelas você começa a acabar sendo grato, porque através delas você aprendeu, né? Não existe conto de fada, existe conto de realidade, sabe? Não existe conto de fada. Nós não somos perfeitos. Você não é perfeito. E a pessoa que você vai conviver também não é perfeita. É um aprendendo a suportar o outro. É um aprendendo a conviver, a amar o outro, a ponto de que os defeitos e as falhas serão aperfeiçoados no caminho. Sabe? As indiferenças que hoje são muito fortes, no decorrer da caminhada, no decorrer da convivência, no decorrer de uma vida com Deus, se torna um insignificante. Você está conseguindo entender? Deixa eu ver aqui, eu separei uma palavra. Vamos lá, deixa eu ver. Deixa eu ver se é essa aqui. Deixa eu ver se aí o caminho. Não. Que isso, Márcio? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Peraí. Que isso, Márcio? Ah, tá. Eu estou aqui. O pastor tá fazendo na cozinha alguma coisa ali, né? Não sei o que é. Aí tô vendo só um barulhinho. Não, bebeu que não. Ah, tá. Deixa eu botar então. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só procurar aqui o versículo que... A passagem, né? Que eu separei aqui na minha mente. Mas eu tenho que ter a base, né, bíblica para poder falar. Aí, deixa eu ver. Deixa eu ver se é esse aqui. Mas achei. Agora vamos ver. Deixa eu ver se é Mateus. Mateus capítulo 13. Compartilha com as amigas. Senti falta de muitas amigas na inauguração da igreja, tá, irmãos? Aí em Campos dos Goitacazes. Vou estar sempre aí, porque eu não moro mais em Campos, né? Eu moro aqui em Cabo Frio, mas meu coração, né, e a minha gratidão é tamanha por Campos dos Goitacazes. Eu amo essa cidade. Mateus 13, 24. Vamos ver se é essa aí. Vamos abrir comigo? Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Mateus 13, 24. Vamos lá, vou abrir aqui minha Bíblia digital rapidinho. Enquanto eu estou abrindo aqui minha Bíblia, Mateus 13, 24. Deixa eu ver se é esse. Você pode estar gravando aí e fazendo uma visita. Fazendo uma visita na igreja Arrebatando Almas, tá bom? Tem na Penha, Vila Menezes, né? Beirando o asfalto é uma igreja amarela, tá bom? É uma igreja amarela, na igreja Penha, Vila Menezes, tá bom? Na igreja amarela, beirando o asfalto. Os dias de culto é quarta,
sexta e domingo. Quarta, sexta e domingo na direção do presbítero Leonardo. Eu e o pastor Márcio vamos estar aí uma vez na semana, vamos nos esforçar para estar aí, porque também estamos aqui trabalhando aqui para construir o templo aqui, tá bom? Então já tudo já direitinho, graças a Deus, tudo encaminhado para nós estarmos inaugurando um templo aqui, né, em Cabo Frio, aqui onde nós moramos, tá bom? Então por isso que aí fala assim, pastora, não tá no culto. Não, eu não moro em Campos, agora eu moro pra cá, trabalho pra cá, meus filhos trabalham pra cá, meu esposo trabalha pra cá, então assim, nós pastoreamos aí e vamos pastorear aqui também. Mas o trabalho está na direção do presbítero Leonardo, que é uma bênção, tem palavra, conhecemos ele há muitos anos, né? E eu convido você para fazer uma visita, tirar foto, manda para mim. Vou amar saber que você foi numa das nossas igrejas e adorou ao Senhor e recebeu uma palavra de Deus, recebeu uma direção de Deus. Irmãos, quando nós vamos à igreja, é muito bom, porque ali o preletor, muitas vezes, né, geralmente, não sabe nada da nossa vida, nada. E quando nós vamos ali e recebemos uma palavra que vai, sabe, de encontro, a palavra de Deus é um manual, sabe? A palavra de Deus é um caminho, um direcionamento para que a sua vida, sabe, flua, para que você consiga viver as promessas de Deus. Então, assim, quarta, sexta e domingo, na Penha, Vila Menezes, tá bom? Quarta, sexta e domingo, na Penha, Vila Menezes. E tem também, tá, tô vendo. E tem também na Arrebatando Almas, no Novo Jockey, na igreja Assembleia de Deus, Ministério Arrebatando Almas, no Novo Jockey, nas casinhas do Novo Jockey, na Rua 4, tá bom? No finalzinho ali da Rua 4, nas casinhas do Novo Jockey. Matheus, deu pra te ver, Matheus passou aqui abaixando pra não aparecer, mas deu pra ver na pontilha aqui. Depois ele vem dar um beijo pra vocês. Matheus tá lindo, maravilhoso, um homem lindo e maravilhoso. Você vai pegar fazer o quê? No Novo Jockey, tá bom? No Novo Jockey, no final da Rua 4, tá bom? Em Campo dos Goitacazes, no Novo Jockey, no final da Rua 4, tem culto terça. Peraí, filho. Tem culto terça, quinta e domingo, tá bom? Terça, quinta e domingo, tá? Terça, quinta e domingo, no Novo Jockey, no final da Rua 4, tá bom? Nas casinhas do Novo Jockey, terça, quinta e domingo, você é o nosso convidado para estar lá. A direção do trabalho é no presbítero Marcelo, tá bom? A direção do trabalho é com o presbítero Marcelo. Então, assim, você será muito abraçado, tanto na Penha Vila Menezes, quanto no Novo Jockey, sabe? Eu aprendo muito que quando as pessoas amam, sabe? Quando Deus tem uma promessa, eu pensava muito assim, não, se Deus falou, é só eu que posso fazer. É eu que... Não, e chega um momento que Deus mostra, não. Você começa, né? É aquela palavra que diz, né? Um planta, outro rega, né? E Deus dá o crescimento. Ainda vem um que vai vir colher. Tem essa ainda, meu amado. Tem essa ainda. Então, um pranto, outro regra, Deus dá o aquecimento e ainda vem um que vai vir colhendo depois. Porque diz a palavra também, você vai colher em terra que você não plantou. Então, um plantou, o outro regou. Vem aqui, meu amor. Tá vendo live sem eu, mas tô esquecendo que a gente ia falar junto. Deus. Não, mas essa aqui eu tô falando da palavra de Deus. Pessoal. Olha, meu filho lindo, irmãos. Cheguei ao trabalho. A gente tem que fazer aquele vídeo que a gente esqueceu que a gente falou que ia fazer, debater. Mateus, irmão. Mateus São Jesus. Nossa, meu pai. Olha, meu irmão que quer debater Bíblia. Vou marcar aqui um dia pra gente fazer um debate. Mãe e filho. Eu acho que se debater com mãe e filho, pra mim não vai dar, porque eu vou querer bater nele na hora. Entendeu? Mas ao vivo eu vou mandar a pergunta. Vou marcar então pra gente tirar um dia aqui, o dia da folga dele. Que a gente prepara um cenário aqui, a gente vai ter um sorteio, que aí um dia que eu vá para Campos e levo o sorteio para quem for da parte de Campos, quem for de Cabo Frio vai receber também, tá bom? Porque Mateus tá, irmão, só Deus. Tudo, ele achou Lilith na Bíblia. Depois vocês vai ser forte. Ele tá cheio de questionário, cheio de pergunta. Para a glória de Deus. Então, assim, você pode ir uma das igrejas, tanto na Penha Vila Menezes, tá bom? Ou no Novo Jockey,
Penha Vila Menezes, beirando o asfalto, na direção do presbítero Leonardo, Igreja Arrebatando Almas. Ou você pode ir lá no Novo Jockey, tá bom? No Novo Jockey, no final da Rua 4, nas Casinhas, direção presbítero Marcelo, tá bom? Igreja Arrebatando Almas. Irmãos, Deus é tão maravilhoso, tá bom? Ganhamos um terreno lá para construir, para sair a igreja do aluguel. Então você que quer, pastor, eu quero ajudar. Irmãos, o tempo é de Deus. E o tempo de Deus é perfeito. É perfeito. Como os irmãos sabem aqui, que me conhecem nas redes sociais, desde do ano passado, a gente viemos sofrendo muito vento. Muito vento. Veio vento de tudo que é lado que a gente pensava até que não iria suportar. Eu só clamava, Senhor, me ajuda, segura na minha mão. E veio vento, situações, né? De todas as maneiras. Eu ouvi uma pregação do pastor Marco Feliciano, vindo de Campos para cá, né? E uma pregação do pastor Marco Feliciano que ele fala assim, que teve um vento que soprou tão forte na igreja onde ele congregava, que o irmão que era músico estava fazendo coisa errada, o outro, né, com criança, com adolescente, o outro irmão, sabe, veio escândalo de tudo que é canto para dentro da igreja. Era tipo assim, eu vim no carro ouvindo a pregação e ele ministrando. Era escândalo pra, tipo assim, se eu, não sei, minha cabeça, mas no momento eu pensei, se eu tô nessa igreja, eu acho que eu não fico mais nem em Cristo. Porque a situação foi muito séria. Foram situações de polícia, sabe? De pedofilia, coisa horrenda mesmo. E aí, como é que você faz, irmãos, para permanecer em Deus acontecendo situações tão horrendas na sua igreja, na sua família, né? Na igreja dele aconteceu isso, na família dele ele tinha perdido filho, sabe? Então assim, foi acontecimentos e eu ouvindo a pregação, eu falei, meu Deus, eu fiquei, sabe, dentro da minha alma, no meu espírito, aquela assim, eu falei, meu Deus, eu tava vivendo isso, meu Deus. Irmãos, em 2022, né? Eu louvo a Deus por cada irmão, por cada, não é hipocrisia. Eu falei até esses dias com uma irmã lá da igreja, eu falei pra ela, eu falei, amada, não tenho que dizer de nada, nenhum irmão que passou pelo Ministério Arrebatando Alma, nenhum. Todos eles foram bênção na minha vida, bênção no ministério, sabe? Você olha para uma parede dessa, eu lembro de um irmão, você olha para a porta, então, assim, eu creio que eles plantaram no reino de Deus, plantaram na obra de Deus, e eu creio que chega o tempo de Deus. Só que eu não entendia, tá? Isso agora eu tô falando zen, agora eu tô uma maravilha, agora eu tô entendendo tudo, Deus. Mas na hora, a gente não entende nada. A gente só fica assim, por quê? Por quê? E começa a procurar pecado onde não tem. E começa, sabe, a procurar erro. Sabe, você vai lá quando você era criança, quando você tinha 10 anos, 15 anos. Aí você vai nos seus primeiros pecados, nas primeiras coisas que você fez de errado. E você vai caçando para ver da onde tá vindo. Aí vai entrar onde eu quero ministrar. Da onde tá vindo isso? Entendeu? Mateus capítulo 13, versículo 24, que é a mensagem que eu vou trazer aqui para o teu coração, para o meu coração, que você receba em nome de Jesus. Se você sentir de Deus, pastora, tem uma pessoa amiga minha, tem um irmão amigo meu que precisa ouvir essa palavra, que precisa, sabe, entender essa palavra, eu vou mandar para ele, compartilha o link, sabe, não compartilha para... Irmãos, não compartilha com... eu não tô pedindo você pra compartilhar com a intenção assim, compartilha porque vai abrir a agenda pra mim. Sem hipocrisia, com toda a verdade, graças a Deus, né? As agendas que eu não preguei foi porque realmente eu falei, não dá pra mim. No momento eu estava realmente me enfiando na caverna, sabe? E esperando essa situação toda, que Deus me tirasse dela, porque eu não estava conseguindo. Eu estava como Davi na caverna de Adulão. Eu tava assim, me enfiando dentro da caverna, porque eu não tava conseguindo, irmãos, andar, não tava conseguindo me mover, não tava entendendo. Sabe, quando você tá vivendo uma situação que você não entende, eu não estava entendendo o que eu tava vivendo. No meado de 2022 veio aquele vento forte, né? E aí, esses irmãos estavam conosco há anos, né? Começaram a ir para outros lugares, a avançar, a crescer. Não... Pelo que eu saiba, não desviaram para outras igrejas, né? Outros foram morar mais longe, para o lado lá
de Barcelona, e foram para lá, ficaram lá. E eu não estava preparada, irmãos, eu confesso. Não estava. Eu fui no Fermata, encontro de pastores, foi muito bom para mim, muito bom. Porque quando eu vi um pastor lá falar que ele teve depressão, que é um assunto que eu vou abordar depois. Encosta a porta do quarto aí, filho. Que o pastor falou que ele teve depressão. Ele veio do Rio Grande do Sul e ele começou a pastorear uma igreja, pegou carinho com os irmãos, ele não tinha tempo para nada. E ali ele vivia para a igreja, porque, irmãos, é muito complicado, né? Mas vai vir uma outra mensagem aí, uma outra hora. Eu vou falar sobre liderança e vou falar muitas coisas que os líderes passam e que muitas vezes eles não têm coragem de falar, porque eles têm medo de falar e achar assim que ele não é capaz, porque as pessoas acham que homem de Deus, mulher de Deus, sabe, é super-herói. É super-homem, é super-mulher. Não, ele tem que passar mesmo. Não escolheu ser pastor. Ele tem pessoas sem noção que ainda falam isso. Né? Não, ele tem que viver isso mesmo. Não escolheu ser pastor. A gente não escolhe. A gente é chamado. Sabe? É Deus que nos escolhe. Tanto que ele fala, desde o teu ventre eu te escolhi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Mas isso é para uma outra mensagem. É só para você entender que o tamanho do vento e da força que veio. Só que eu confesso, eu não estava preparada. Eu nunca imaginei que um irmão, por exemplo, que está há 10 anos ali conosco, vai chegar um dia e vai falar, não vou ficar aqui, né? E vou para outra congregação, vou para outra igreja e tal, vou morar em outro lugar. E irmão, você vê criança com 13, 14, com 15, com 20 anos, e aí você fala, a pessoa está ali com você 10 anos. Aí você fica, nossa, sabe, dá aquele choque. Eu não estava preparada, irmãos, confesso. Para mim, foi a primeira adversidade, né? Que a igreja passou, para mim foi essa. Foi ver pessoas que a gente conviveu há anos e crescendo, evoluindo, né? E Deus dando aquele, sabe? Até aqui. A gente quer, porque natureza, eu vim entender isso depois. Como eu falei, eu fui pro encontro do Fermata, que fez muito bem para mim, muito bem. Quando vi pastores falando, não, tenho tempo, sabe? Para a pessoa estar do seu lado, tem tempo para ela não estar. Ela foi levantada por Deus na sua vida, vamos supor, para você chegar até onde você chegou. Daqui para lá, ela tem que sair para ela ajudar outra pessoa também a chegar e assim vai. E quem tiver que voltar, Deus vai fazer voltar. E quem Deus não tiver que voltar, também não espere ninguém. Não pare a obra de Deus para esperar. Foi o que eu falei lá no começo. Não fique procurando ajudar Deus. Eu quero ver, Deus tem promessa para minha vida, então eu vou ajudar Deus. Deus tem promessa para minha vida, então vai acontecer só se for com essa pessoa. Não pense isso, pelo amor de Deus, porque Deus, quando tem pra agir na sua vida, Deus, quem tiver que levantar para estar na sua vida, para estar no seu lado, vai estar, vai chegar. E vai ser de repente, sabe? Num belo dia, numa bela manhã, você pode receber um telefonema de alguém falando, eu quero estar do seu lado. Eu quero ajudar. De repente você pode estar andando na rua e ali encontrar a pessoa que vai estar no seu lado pro resto da vida. Pode acontecer. Aí eu acredito que pessoas estejam do seu lado do resto da vida. Eu acredito, tá? Pode acontecer. Mas eu acredito muito mais nos casamentos. Agora, a questão de ministerial, nessa parte eu ainda tô um pouquinho assim, em dúvida, tá? Não tô falando que não pode acontecer. Não, vai me sujar de batom. Gente, o homem pensa que a gente nasce pronta, né? Se produz. Né? Se produz. Então, eu creio que casamento, Deus, ele vai lá, né? E separa uma pessoa para estar com você até morrer, vai te suportar, você vai suportar ela, você vai aprender a conviver com ela, e acaba que os defeitos nem viram defeito, viram qualidades, né? E assim vai indo. Eu acredito. Agora, em questão ministerial de igreja, eu acredito que é um tempo para a pessoa ficar do seu lado e ali ela ficar até o ponto que Deus tem propósito tanto na vida sua e na vida dela, e depois ela vai partir. Eu não entendi isso, tá? Como eu falei, agora eu estou falando plena, serena, bem, porque eu vim entender depois, eu comecei a entender. E quando eu fui no Fermata, encontro de pastores, que eu vi pastores dando testemunho, pastor que entrou em depressão, porque quando ele viu uma irmã, uma família, né, sair da igreja, família que
era como filhos para ele. E ele ficou muito mal, muito mal. Ele falou, ficou muito mal. Ele deixava de sair muitas das vezes para poder dar atenção a essa família ou às outras famílias. Ele deixava de sair com os filhos, com a esposa. E não tinha vida social. A vida dele era igreja, irmãos, né? Aí tava com o celular e projetando projetos para a igreja. Às vezes a gente não projeta nem uma festa para um filho. Às vezes a gente não projeta nenhum evento para um filho. Mas a gente fica assim, dia tal a gente vai fazer um evento na igreja, né? Chamar o irmão tal. E aí a igreja ela consome praticamente quase todo o seu tempo. Aí a pessoa fala assim, mas o pastor não tá na igreja, mas quando ele não tá na igreja, tá em casa. Quando ele tá em casa, pode ter certeza. Se ele não estiver trabalhando, ele tá sentado com uma caneta, um papel com a Bíblia na mão, pensando, o que eu posso fazer para ajudar o jovem tal? Não, o irmão tal. Não, eu tenho que conversar. E daqui a pouco ele vai, começa, Senhor, o irmão parou de ir para a igreja. Senhor, e então assim, é uma vida, irmãos, que o culto acaba para você, você vai embora, dorme, beleza, faz o que tem que fazer. Mas o pastor, o culto não acaba nunca. A igreja fecha a porta, apaga a luz, né? O templo ali, e a igreja a gente sabe que somos nós, tá bom, irmãos? Mas estou falando no modo natural. A gente chama o templo de igreja. Aí fechou a igreja ali, apagou a luz, você vai para sua casa. Acabou para você a ligação com aquele outro irmão. Acabou com você aquele... Pega na mão do teu irmão, profetiza, ora pro teu irmão. Decreta algo pro teu irmão. Acabou para você ali. Fechou, você vai embora, beleza? Mas pro pastor não, ele chega em casa e fica... Eu mesmo, com toda a palavra profética, eu vi o semblante do irmão. Senhor, tá acontecendo alguma coisa. Eu perguntei ao irmão, ele não quer falar. Senhor, ajuda ele. E ali o pastor nunca acaba culto. O pastor nunca apaga a luz. Sabe? É algo extraordinário que vai ficar para outro tempo, para outra mensagem. Mas vamos lá. Como eu voltei aqui para entrar no que eu tô querendo falar com os irmãos. E quando passou aquele vento todo, aí tivemos que fechar a igreja. A igreja fechou. Irmãos, em 12 anos e 4 meses, alguma coisa assim, 12 anos e 6 meses, que começou em fevereiro, né? Começou em fevereiro, o vento bater bem forte em fevereiro, março. Quando foi em março, né? Houve um vento forte, abalou todas as minhas estruturas, confesso aos irmãos, tá? Abalou. Mas você não é mulher de Deus? Eu não vou entrar nesse assunto, tá? Na outra parte que eu vou falar só de pastores, aí eu vou entrar nesse assunto. E ali veio outros ventos, em cima desse vento, né? Além do vento na igreja, que o vento que eu falo, irmãos, na igreja foi isso. Foi os irmãos começarem a sair, irmãos que a gente convivia com mais de 10 anos, quase 12 anos, 8 anos. E aí você não... você começa a questionar muita coisa. E isso abala, você toca, se entristece. E aí eu fiquei assim, muito triste, muito. Mas não me deixei abater, continuei pedindo a Deus força, né? Resiliência, para sempre voltar no propósito que Deus quer para mim, não pro que eu quero. Resiliência, né? E metanoia, transformação de mente, transformação de mente, sabe? Radical, tem coisas que Deus faz que é radical mesmo. Então assim, foi um tratar doloroso, foi um tratar. Nisso veio um outro vento, né? Veio esse vento. Aí veio vento na família, né? A qual o meu filho, os meus filhos começaram a mudar a cabeça, né? A querer viver a vida deles, não conformidade que foi ensinado, mas conformidade eles queriam viver, né? E aí aquilo também foi mais uma pancada, irmãos. Porque, você fala assim, irmãos, filho de pastor não é pastor, a gente sabe disso. Mas a gente projeta eles para serem, sabe? Filho de Deus, nós somos filhos de Deus, nós não somos deuses. Mas Deus nos projetou para sermos e vivermos como Deus. Sem pecar, sem errar, amando, renunciando. E muitas das vezes a gente não quer. E aí depois veio outro vento, a saúde da minha mãe, que para mim foi a pior de todas. A saúde da minha mãe para mim foi a pior. E isso eu estava ainda em setembro de 2022. Setembro de 2022, minha mãe já me liga
falando que estava com câncer. Irmãos, aquilo para mim... Eu lembro que acabou o culto, eu já estava estressada, dei um soco na porta do carro, sabe? Dei mesmo. Dei um soco na porta do carro, tão revoltada. E minha mãe tinha falado comigo por telefone, que eu ia com a minha mãe, eu não falei nada. Com a minha mãe eu só falei, não, mas deu tudo certo, Deus vai bradar e tal. Mas, irmão, quando eu desliguei o telefone, eu comecei, sabe, a socar o carro, e a chorar e gritar dentro do carro. Eu não acredito, Deus. Meu filho sai da igreja, né? Meus filhos são, como eu falei, antes eles eram bolinhas de fogo, agora eles são adultos. Não tem bolinha ali. Tem homens e mulheres, né? Tem um homem e duas mulheres. Ainda descontou em mim ainda. Descontei nele. Não descontei nem um terço, irmão. Mandou mensagem falando, ele descontando ainda. Eu não sabia da história, né? Descontou tudo nele. Aí... Por que você fez isso? Por que isso foi aquilo? Mas foi, irmãos, assim, foi horrível, sabe? Você vê a sua família, né, sendo bombardeada, atacada. Vamos começar por partes. Você vê a sua igreja, não é a minha igreja, não. A igreja que eu falo assim, a igreja que eu congrego, a igreja que eu cresci com meus irmãos, a igreja que os irmãos sabem. A igreja Arrebatando Almas, ela nasceu em família. Em família que eu falo não é só a família da pastora Carla, em família com outras famílias. Então, famílias que ajudaram o nascimento da igreja, famílias que estavam ali, e daqui a pouco você vai essas famílias se desvinculando, crescendo, né? E tendo outras visões para as suas vidas, para os seus ministérios, né? Graças a Deus, nenhum deles não tive uma vontade de falar assim, tomara que dê errado, graças a meu bom Deus. Nessa parte, dormi em paz. Fiquei triste, lógico, como todo ser humano. Você ama. Quem vai ficar feliz de você vendo quem você ama indo embora? A gente fala assim, amar é deixar livre, tá bom. Quando chegar a tua vez, você fala, não vai, fulano, eu te amo, mas some. Não consegue, irmão. Porque quem ama quer perto. Quem ama quer cuidar. Quem ama quer estar do lado. Isso a gente aprende com Jesus. Isso a gente aprende com Deus. Que ele não só amou, de falar assim, eu te amo, mas você pra lá e eu pra cá, não. Jesus falou, eu amo, eu quero vocês comigo. Aonde eu estiver, vocês também estarão. Isso é amor, irmãos. O resto é conversa fiada. Amor, você quer cuidar, você quer compartilhar, você quer partilhar, isso é amor, tá bom? E aí começou na igreja, na minha família, né? Eles são dos meus filhos. Depois veio a igreja, depois veio minha mãe, né? E depois veio também a minha saúde. Só que a minha saúde, irmãos, eu vou deixar bem claro aqui. Eu lembro que em 2010, quando a igreja Arrebatando Almas nasceu, é bom que esse vídeo vai ficar salvo, que aí você pode tirar suas dúvidas, né, seus questionamentos. Quando a igreja Arrebatando Almas nasceu, eu já era, né, uma pessoa com a saúde bem debilitada. Porque as pessoas pensam assim, é gorda, né, tá bem. Tá bem. Porque o que manda não é só gordura. O que manda é o seu sangue. Entendeu? O que manda é o teu coração. O que manda é o teu cérebro. Então, de toda essa carne aqui, isso aqui não é nada. Essa gordura aqui não é nada. Além da gordura, isso aqui é só uma carcaça, é uma capa. É por dentro, o motor fica por dentro. É igual um carro, já viu? O carro tá lindo por fora, maravilhoso, zerado, brilhando, as rodas tudo top. Mas se o motor tiver ruim, não tem carro. Não tem carro. Tem que ter motor. Aí o sangue do carro é o quê? Um bom combustível. Aí o pulmão, o óleo, né? O oxigênio, a água. Tudo isso para ter um motor, sabe? Em funcionamento, andando bem, correspondendo com aquela toda a beleza que ele tem por fora daquele carro. Assim somos nós, aparentemente por fora, beleza, mas por dentro a saúde já está debilitada. Só que as pessoas olham por fora, não olham por dentro. Quando Deus me chamou assim, já debilitada. Eu não fiquei debilitada depois da igreja, não. Muitas das vezes, eu já fui pregar e ali pregando, minha pressão subia. Quantas e quantas vezes as irmãs iam comigo do culto, eu já ia direto pro UPA, com a pressão altíssima, sabe? Quantas e quantas vezes passando mal, e a estômago doendo, gastrite terrível.
E outras coisas mais. Quantas vezes eu tinha que sair do Rio, porque eu não me tratava em Campos, eu tinha que ir para o Rio para me tratar e voltar até Campos ter essa assistência maravilhosa que eu tô tendo. Então, assim, sabe? Não foi assim, não, depois da igreja, não. Aí as pessoas falam assim, irmãos, quando você vê um cadeirante pregar, para ouvir. Porque Deus não vai esperar ele ter perna ou voltar a andar para usar ele. Quando você vê um cego pregando, para ouvir. Porque Deus não vai esperar ele ter vista para poder usar ele. Deus não vai trabalhar na minha vida, ou na sua vida, ou na vida de quem quer que for, da maneira que a gente quer. Né? Não, tem pessoas que falam assim, não, eu vou para a igreja quando eu parar de fumar, vá fumando. Porque o que Deus tem para fazer para você, o cigarro não vai impedir. Não, pastora, é porque eu cheiro, é porque eu bebo. É porque eu uso droga, vá do jeito que você está, meu amado. Vá do jeito que você está, minha amada. Não, pastora, eu até queria ir, mas eu não sou casada ainda. Eu tô ficando. Vá do jeito que você está. Deus não vai esperar você casar para ele agir na tua vida o que ele tem que agir. O que Deus tem para agir, ninguém pode impedir nada e nem ninguém. Nada de nenhum vício e nem ninguém de nenhuma situação. Vá do jeito que você está. Vá da maneira que você se encontra e deixa Deus fazer o que ele tem que fazer. Não queira ensinar Deus. Depois que eu casar eu vou. Depois que eu parar de usar maconha eu vou. Depois que eu parar de beber eu vou. Depois que eu parar de prostituir eu vou. Depois que eu parar de roubar eu vou. Depois que eu parar disso eu vou. Depois que eu parar daquilo eu vou. Ei, Deus não está querendo nada disso. Deus fala, eu quero você assim. Para que a honra e a glória não seja sua, mas minha. Para que você possa dizer, o Senhor me ajudou. Para que você tenha coragem de reconhecer que foi um favor de Deus na sua vida. Que foi a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E voltando, eu lembro que quando a gente passou por esse vento todo, né, como eu contei por partes como começou, resumidamente, para mim foi um choque muito grande. Né? Aí depois veio, quando chegou, ficamos desde setembro, né, com a situação da minha mãe. Aí eu dei uma parada na minha saúde para poder me dedicar à minha mãe. E ficamos indo para o Hospital do Inca, né, Vila Isabel, na Santa Cruz, para ela ter todo o tratamento, ser assistida. A minha prima Elaine foi maravilhosa, essencial na minha vida. Né? E como eu falei com os irmãos, né, que alguns sabem, outros não, eu sou filha adotiva, sou prima adotiva, eu sou sobrinha adotiva, né? Então assim, eu fico muito grata quando a minha prima, a minha tia, ela sabe, ainda com a morte do meu pai, eu confesso, irmãos, eu pensei que com a morte do meu pai eu iria perder o contato com a família do meu pai, porque a família da minha mãe eu tenho contato sim, mas é mais raso. Com a família do meu pai foi que eu mais convivi, né? Porque de fato meu pai me levava mais pro lado da família dele. E quando eu perdi, eu falei assim, pô, vou perder os primos que eu conheço. Vou perder os tios. Vou perder minha avó, né? Porque não tem mais necessidade de eu pensar na minha cabeça, né? Não tem mais necessidade deles ficarem, tipo assim, ou me aturando, ou me suportando, ou sabe... né? Tipo, uma bastarda tá no meio. E eu louvo a Deus pela vida de todos os meus familiares no Rio de Janeiro, minhas tias, meus primos, que não me trataram com diferença. Minha avó, aí eu fui, né, no velório do meu pai, foi uma coisa horrorosa, mas foi muito triste. Mas fui quando foram da minha avó, então, irmãos, aí que eu falei, caramba, a única ligação que eu tinha com a família ainda era minha avó. Porque minha avó ligava para ela todos os aniversários, sempre estava em contato com a minha avó. Só eu ia pra rua e tinha como eu ligava para minha avó, falava com ela, e ela sempre lembrou dos meus filhos, irmãos. Nome deles certinho. Ela sempre falava, Mateus, porque Mateus foi o primeiro neto do meu pai, né? Foi o primeiro neto da minha mãe, então assim, eu fui a primeira da neto. Então assim, e Mateus, sempre falava para Mateus, e Mayra, depois que ela lembrava, porque a gente casa que quando Cássia nasceu, ela saiu do Rio de Janeiro, lá da Cidade de Deus, e veio ver a Cássia lá em Campos dos Goitacazes. Então são coisas que a gente marca, que a gente fica, né, agradecido e grato a Deus. Quando ela morreu, eu falei, pronto, agora eu vou ficar sozinha mesmo, né? Eu vou ficar sozinha, não consegui achar minha família de sangue, que eu tenho certeza que eu tenho irmãs, que eu tenho alguém assim, irmãos para poder conhecer.
E eu falei, e agora no enterro da minha avó? Eu falei, caramba, ali acaba a minha família, né? Enterrei minha avó, a ligação mais forte, a representatividade dela sobre a minha vida, a questão do meu pai é muito grande. Eu falei, daqui prossigo. Mas aí Deus é tão bom, irmãos, tão bom, que a minha tia, né, pegou, não deixou isso acontecer, né? Ela, não, é sobrinha, é da família, e continuou me tratando da mesma maneira. Essa minha prima que eu tô agradecendo aqui, Elaine, que me ajudou muito em questão da minha mãe, muito, porque minha mãe, na última consulta, não pôde estar lá, que foi agora, essa semana, no INCA, e minha prima foi em todas, sabe, a consulta da minha mãe, ela foi numa sessão, depois ela foi na outra, e ela ali com a minha mãe, assim, eu serei eternamente grata a isso. E ela está em constante nas minhas orações em forma de gratidão. O carinho que ela teve com a minha mãe, porque minha mãe já não é mais tia dela, porque meu pai morreu, né? Ele é sobrinho por parte de pai. E ela chama minha mãe de tia Ângela e trata minha mãe com o maior carinho, me chama de prima. Ela não fala Carla. É prima, pode ficar tranquilo. Prima, isso. Gente, sinceramente, você não tem noção, eu fico toda boba, né? E ela é maravilhosa como ser humano. Ela é maravilhosa como ser humano. E foi esses últimos processos, que foi agora o último, com a minha mãe. E agora já estamos com outro processo, que é da restauração. Que aí já é um processo menos doloroso, mas é um processo mais trabalhoso, né? Não é muito doloroso, mas é mais trabalhoso. E aí o que eu quero deixar para você? Você ouviu tudo que eu falei lá do começo? Agora eu vou entrar na palavra para você entender porque eu dei essa ilustração real de vida, tá bom? Uma ilustração real de vida. Abra sua Bíblia. Mateus, tempera aquela coxinha para mim, por favor. Só descascar o ar e botar nela. Ai, Mateus, capítulo 13, vamos lá para eu poder entrar na palavra rapidinho. Mateus, capítulo 13, versículo 24, que diz assim: Jesus lhe contou outra parábola. Presta bem atenção. Compartilha se você quiser que alguém receba essa palavra. Presta bem atenção. Jesus lhe contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isto. Então os servos lhe propuseram: Senhor, quer que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai, pois, crescer juntos até a safra, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei para o meu celeiro. Mas a parte que eu quero ministrar é essa aqui, presta bem atenção. É lá no comecinho, eu li todo, mas é lá no comecinho. Ó, deixa eu ver aqui. Entretanto, quando todos dormiam, presta bem atenção, um homem que semeou boa semente em seu campo, grava isso aqui, ele semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou quem? O inimigo dele. Chegou o inimigo dele. Lançou no meio do trigo o joio e seguiu seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu.
Presta atenção, amados. O homem plantou boa semente. Ele plantou boa semente, apareceu o inimigo dele, porque é isso que diz a palavra. Apareceu o inimigo dele, ele plantou boa semente, apareceu o inimigo dele e plantou o joio. Aí as pessoas falam assim, não, você vai colher o que planta. Não entendi. Nem sempre você vai colher o que planta. Nem sempre. Infelizmente, vai ter colheitas, porque as pessoas falam assim, fulano tá passando isso, tá colhendo o que plantou. Vamos dar um exemplo. Mataram o seu filho. Mataram o seu irmão. Você matou alguém para colher essa morte na sua família? Vamos dar um exemplo. Você está enfermo. Você colocou a enfermidade em alguém? Vamos dar um exemplo, uma criança. Vamos botar aqui uma criança, porque a semente, né? A semente, ela não é um fruto ainda, não é uma árvore. Então, que mal vai fazer uma semente? A Bíblia fala em outra parábola que quando um homem saiu a semear, que ele foi lançando, as sementes foram caindo. Umas caíram nas pedras, foram sufocadas, morreram. Outras caíram, veio um animal e pegou. Então, ele lançou a semente. Semente não tem como se proteger. Ela precisa ser protegida, né? Ela precisa ser cuidada para ela vingar. Aí vamos botar uma criança. Você vai num centro de oncologia, você vê crianças em estados terminais, crianças enfermas. E o que aquela criança fez? Você nunca se perguntou? Por que essa criança nasceu assim, deficiente? Será que ela nasceu paraplégica porque ela chutou alguém, ela quebrou a perna de alguém, para ela ter que carregar a vida inteira sem as pernas? Por que nasceu cego? Será que ele enfiou o dedo no olho de alguém, cegou alguém e por isso que ele teve que nascer cego? Ele está colhendo o que ele plantou? Mas ele nem nasceu, ele ainda era uma semente. E já nasceu uma semente e já foi gerado uma semente com essa dificuldade. E aí entra uma passagem na Bíblia que fala que os discípulos perguntam, Senhor, quem pecou? O pai, a mãe? Quem deles pecaram para que esse nascesse assim? Aí o Senhor fala, ninguém pecou. Isso aconteceu para a glória de Deus. Sabe o que eu quero colocar, que você entenda isso? Quando um homem, olha só, um homem, presta bem atenção, um homem que semeou boa semente. Boa semente. Aí você para pensar, ele semeou boa semente. E no meio da boa semente, enquanto ele dormia, porque todos nós dormimos. Ele não podia dormir. Ele tinha que ser mais vigilante. Peraí. Por mais vigilância que você tenha, o inimigo é sagaz. Eu e você se cansamos. O inimigo não cansa. Ele não vai cansar. Ele não vai parar até te destruir. Ele não vai parar até destruir a sua família. Ele não vai parar até destruir a sua fé. Ele não vai parar até destruir a sua esperança. A Bíblia fala que ele saiu com boa semente em seu campo. Em seu campo. Lugar que ele estava acostumado a andar, a trilhar. Era dele. Deus deu a ele. Entretanto, quando todos dormiam, chegou um inimigo dele e lançou o joio no meio do trigo. Pare de falar que as pessoas estão colhendo porque plantou. Muitas das vezes você não vai colher porque plantou. Muitas das vezes é permissão de Deus, somente isso. Permissão de Deus, somente e mais nada. Permissão de Deus para essa situação. Permissão de Deus para esse acontecimento. Permissão de Deus para essa prova, para essa dor. Você vai procurar pecado, você vai procurar justificativa e não vai achar. Aí Satanás vai perturbar a tua cabeça, vai perturbar a tua mente, vai fazer você se sentir pior, vai fazer você se sentir inferior, vai fazer você procurar defeito onde não tem. Vai fazer você culpar quem não tem culpa. Aí ele lançou o joio no meio do trigo e fugiu. Ele não ficou lá para ver. Mas quem planta boa semente, ele espera a colheita.
Não, eu tô fazendo tudo certinho. Já viu? Você tá estudando. Aí o que acontece? Não, eu quero boa nota. Eu tô esperando uma boa nota. Eu fiz tudo certinho. E quando ele vai colher, presta bem atenção. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Perguntaram. Então, de onde vem o joio? Aí ele respondeu. Ele, porém, respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, quer que vamos e arranquemos o joio? Né? Porque muitas vezes assim, vamos arrancar essa situação e vai resolver. Não coloque a tua mão. Pegou? Vamos entrar mais fundo aqui. Não coloque a tua mão. Presta bem atenção. Olha aqui. Aí aos que o Senhor respondeu: não. Pois ao tirar o joio, poderemos arrancar juntamente com ele o trigo. Olha a prudência. Não coloca a mão. A situação veio. O que mais você pode fazer é orar e pedir ao Senhor ajuda, pedir ao Senhor auxílio, porque o Senhor sabe como fazer. Preste bem atenção no versículo 30. Deixai, pois, crescer juntos até a safra, ou seja, até o tempo da colheita. Até a safra. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-os em um feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei para o meu celeiro. O Senhor lhe vai tirar o trigo e o Senhor vai tirar o joio. O Senhor vai tirar o trigo, o Senhor vai tirar o joio, o Senhor vai tirar o joio sem danificar o trigo. Deus vai tirar coisas da sua vida sem danificar você. Deus vai tirar coisas da sua família sem danificar você. Apenas confia que Deus está no controle. Apenas confia que você não plantou isso que você está colhendo. Ou seja, eu nem estou colhendo. Esse mal eu não estou colhendo, eu estou só vivendo, mas colhendo não. Porque isso aqui não é colheita. Eu não estou colhendo. Eu estou vivendo, eu estou passando. A minha colheita não é essa. A minha colheita não é essa. Porque quando falamos que a pessoa, plantou, colheu. Tá, Jó, a Bíblia fala que Jó era um homem reto, era um homem íntegro, temente a Deus. Ele plantou todo aquele mal, ele matou um monte de filho de alguém. Ele amaldiçoou sua esposa. Jó lançou enfermidade a alguém. Não. Jó era um homem íntegro, consagrava a Deus, orava a Deus pelos seus filhos, pela sua casa. Se ele tinha bastante filho, tinha uma relação boa com sua esposa. Jó era louvado pelas ruas, sentado no banco da praça. As pessoas pediam um conselho. As pessoas, paravam para falar com Jó, para se orientar com Jó. E Jó plantou. Jó plantou essas mortes. Jó plantou essa tristeza tamanha. Jó plantou isso, irmão. Para de falar. Fulano está colhendo o que plantou. Você não sabe o que ele plantou? Ele plantou joio. Ele plantou trigo. Você sabe o que ele plantou? Então como é que você está falando? Está colhendo o que plantou. Você não sabe. Tanto que os servos perguntam: Senhor, o Senhor não plantou trigo? Por que está nascendo joio? Infelizmente na nossa vida, irmãos, é assim também. No nosso campo é assim também. Porque ele fala bem claro: e ele saiu com boa semente para plantar no seu campo. Mas infelizmente, irmãos, na nossa vida, no nosso campo, tem pessoas que entram e lançam erva daninha, e lançam coisas ruins. E lançam. E a gente não vê, quando a gente já vê, já está ali a erva daninha, o mal, crescendo do lado do nosso joio. Do lado do nosso trigo. Quando menos percebemos, está ali o joio crescendo do lado do nosso trigo. A gente faz vista grossa? Não. Eu sei.
esse joio não é meu. O trigo é meu. O joio não é meu. Hoje o pastor botou lá no grupo, o pastor também, até que eu compartilhei aqui no Face, colocou também, falando que o trigo, quando, né, ele é amassado, o trigo produz pão, e o joio, quando é amassado, produz veneno. Tem pessoas que, infelizmente, assim, quando ela é amassada, quando ela, sabe, ela é moldada, ela produz ira, ela produz discórdia, é joio. E a pessoa, quando é trigo, quando ela é amassada, quando ela passa pela moenda, ela produz pão, ela produz alimento. Ela chega para outra pessoa e fala: olha, não anda por esse caminho porque eu andei e não foi bom. Não faça isso porque eu fiz e não foi bom. Então para de falar que a pessoa está colhendo o que ela plantou, porque muitas das vezes a gente não plantou isso. Não plantou. Jó não plantou. Esse homem aqui dessa parábola, ele diz bem claro: não plantei. Eu plantei sementes de trigo. Mas como é que veio o joio? Veio o inimigo. E o inimigo não foi nele, irmãos. O inimigo foi no trigo. O inimigo foi no campo, que era dele. O inimigo não foi nele. O inimigo não foi quando ele estava acordado. O inimigo foi quando ele estava dormindo, que é natural dormir. É natural descansar. Muitas das vezes é assim, né, irmãos? Quando a gente está dormindo, Satanás vai lá, mina um filho nosso, planta num filho nosso joio, planta, né, num amigo nosso joio, planta nas nossas terras inimizade, planta nas nossas terras fofoca, planta no nosso campo, ele vai lá e planta, porque ele é sujo, planta fofoca, planta inimizade, planta inveja. E aí vem uns e pergunta: mas você não plantou? E você não viu que eu plantei? Você não estava na hora que eu plantei? Porque infelizmente, irmãos, é assim. Pessoas que andam do nosso lado. Pessoas que estão conosco. Pessoas que acompanham a nossa história. Ainda tem coragem de perguntar o que a gente plantou. Se ele estava no momento da plantação. Né? Estava no momento da plantação. Você não viu que eu plantei? Você viu na minha mão joio? Plantei boa semente. Plantei trigo. E você estava junto. E agora tem a coragem de me perguntar o que eu plantei? O que eu plantei? Você sabe o que eu plantei? Quantos amigos de Jó não fizeram isso igual os empregados desse Senhor? Jó. Para você estar assim, né? Você que era um homem sábio, um homem rico, um homem que tinha um monte de filho e se consagrava pelos seus filhos, que tinha uma mulher, né, com um ventre abençoado, próspero, produtivo, uma mulher que te dava um filho por ano. Morreram todos seus filhos, sua mulher agora está falando então, até para você abandonar Deus e morrer. O que você plantou, Jó? O que você plantou quando eu não vi? Porque tem pessoas, irmãos, que elas não entendem que existe um inimigo de nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir. Que muitas das vezes não é falha sua, que muitas vezes não é o que você plantou, independente do que você plante, de bom, haverá um inimigo para tentar destruir o que você plantou. Mas você não criou o seu filho tão bem. Você não criou a sua filha tão bem. Você não pregou tão bem. Teu casamento, você estava lá. Você viu o que plantamos? Mas infelizmente veio o inimigo de nossas almas. Porque ele falou assim, veio um inimigo. Ele sabia quem era. A gente sabe que o diabo está agindo ao nosso derredor. A gente sabe que o diabo está bramando, rugindo, igual um leão, buscando a quem possa tragar. A gente sabe que ele veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia fala que aqueles homens queriam arrancar o joio. Mas aquele homem foi sábio. Não. Deixa o joio passar aí. Deixa ele passar desapercebido. Deixa ele achar que ele é trigo. Deixa o joio achar que é trigo. Deixa o joio passar desapercebido. No momento certo, ele será lançado no fogo. E o trigo
por se manter trigo, por não se contaminar com joio, será separado. Você sabe que Deus é tremendo, irmão? Jó não plantou nada daquilo que ele colheu. Ou seja, eu nem digo o que ele colheu, né? Aquilo que cresceu na vida dele. Ele não plantou. É um homem temente a Deus, íntegro, consagrava, orava. Mas aí aquilo o inimigo plantou e cresceu na vida dele. Cresceu vários acontecimentos. Mas ele não perdeu, sabe? O temor a Deus. Então ele não aceitou aquela colheita. Tanto que ele falou, Deus me deu, Deus tomou. Não, tudo está no controle de Deus. As minhas colheitas virão de Deus. Tudo que eu colher, colherei da parte de Deus. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho colocado meu bom depósito. Aí a Bíblia fala que ele pega, né? E continua fiel a Deus. Deus se revela a ele, você conhece a história. Quando Deus se revela a ele, Deus vai lá, mostra para ele que não tem nada a ver com o que ele plantou. Que aquela situação que ele estava vendo não tinha nada a ver com o que ele plantou. Foi um inimigo, igual lá esse homem que plantou uma boa semente no seu próprio campo. Mas veio um inimigo, foi lá e fez o quê? E plantou o joio. Mas ele foi sábio. Não coloca a mão no joio, não. Calma. Tem gente preparada para tirar o joio. E sabe quem, irmãos? É a mão de Deus. É a mão de Deus. Confie que Deus colocará a mão dele poderosa. A mão de Deus irá ao teu encontro. A mão de Deus tirará o joio. A mão de Deus colocará o joio para ser queimado no fogo. Não é você que vai queimar ninguém. Não, eu tenho que queimar porque não queima. Eu tenho que falar, não tem. Você está conseguindo entender? Você está conseguindo entender? Que aí até você vai entender, tipo assim, vai parar de se culpar. Até você vai parar de ouvir coisas dos outros. Não, é igual, eu sempre falo isso com minha esposa, a gente conversa, eu falo, como é que pode a pessoa falar assim, fulano morreu de câncer, né, porque estava pagando, porque veio um rancor, veio um ódio, acumulou isso, acumulou aquilo. Tá, e uma criança que nasce já com câncer, ela acumulou o quê? E uma criança que nasce com leucemia, ela acumulou o quê? E uma criança que nasce cega, que nasce paraplégica, crianças que nascem deficientes. Estou falando criança, irmão, pelo simples fato de você entender assim, ela nasceu, o que ela plantou para colher aquilo? O que ela plantou? Ela não plantou nada. Ela é só uma semente que está sendo gerada para produzir bons frutos, mas Deus permitiu, irmão. Não foi ela que plantou. Tem coisa na minha e na sua vida que não é porque você plantou nada. Ah, a pessoa está me perseguindo, pastora, no meu trabalho. A pessoa está me perseguindo, sabe? Na minha faculdade, a pessoa está me perseguindo na igreja. A pessoa está porque persegue na igreja também, tá? Tá me perseguindo na igreja, tá me perseguindo no colégio. E eu não fiz nada, tá? Quem disse que você precisa fazer alguma coisa para alguém te perseguir? Quem ensinou isso para você? Quem ensinou errado. Você não precisa fazer nada para que alguém te persiga. Você não precisa fazer nada contra outra pessoa para que ela se levante como um inimigo seu. Basta simplesmente você querer fazer o bom, querer fazer o melhor, querer andar no caminho certo. Que aí você já se declara inimigo. Né? Eles já tomam você por inimigo, sabe por quê? Porque o sistema é assim. Se todo mundo tá andando errado, você tem que andar errado também. Tá todo mundo falando que o errado é certo, você tem que falar que o errado é certo também. Se você não falar que o errado é certo, não é você que está criando inimigos. As pessoas que tornam os seus inimigos. Elas ficam incomodadas com a sua plantação. Elas ficam incomodadas porque você está plantando coisas boas, está plantando trigo, está plantando alimento. Essa live aqui é uma plantação de alimento. Não sei quem vai ver, quantas pessoas vão ver, não sei onde vai chegar. Mas se uma pessoa, chegar em uma pessoa e ela entender
que não é culpa dela, que ela tem que buscar a Deus, tirar esse sentimento, sabe, de que é culpa minha, foi eu que fiz isso. Não, você não fez. O inimigo veio e plantou. O que você pode fazer é confiar em Deus, que se o inimigo veio e plantou, Deus vai vir e vai fazer com que o inimigo caia por terra. Caia por terra. Você tem que entender que Deus vai pegar o inimigo, envergonhar o inimigo. Mas eu tenho que fazer, irmão, preste atenção. Preste atenção. O que você tem que fazer é continuar plantando boa semente. A semente que está em você é que não pode morrer. A semente que está nas suas mãos é que não pode mudar. Você não pode, porque você está vendo trigo, você está vendo o joio, e começar a querer plantar joio. Sabe? Já viu aquela pessoa que ela começa bem, plantando coisas boas, e aí daqui a pouco ela, por ver o joio no meio do seu trigo, ela começa também a pegar trigo e lançar trigo na vida dos outros. Ou lançar joio na vida dos outros, fermento, lançar contenda, lançar inimizade. Não, porque fulano destruiu minha vida, porque fulano fez isso na minha vida, porque quando abre a boca só tem joio. E ela lança joio na vida de todo mundo, sabe? Você não pode mudar as sementes que Deus colocou na sua mão. Continue plantando o que é bom. Continue plantando boas sementes. Sabe? Continue, sabe, dando sempre o teu melhor. Não deixe que o mal das outras pessoas, o mal do inimigo, mude quem Deus te chamou para ser. Em tudo, a Bíblia fala em tudo que Jó passou. Em todo o fermento, em toda a bagunça que o diabo fez por permissão de Deus, Jó não perdeu a essência dele. Sabe? Ele não perdeu por nenhum momento. Ele quis também lançar trigo, joio na vida dos outros. Por nenhum momento ele quis lançar morte. Ah, Deus matou meus filhos, então mata os filhos de fulano também. Ah, minha mulher quer me largar, que outras mulheres larguem os outros maridos também. Não. Jó, com tudo aquilo, ele ainda tinha boa semente. E a Bíblia fala que ele foi orar pelos seus amigos. E Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus vai mudar o seu cativeiro quando você entender que você não precisa se igualar ao inimigo para Deus mudar a tua história. Você não precisa se igualar ao mal, sabe? Para poder vencer. Continue, mas pastora, tá doendo. Dói, irmão? Não falei que não dói. Falei bem claro. Agora eu tô entendendo, mas na hora sofri, chorei pra caramba. Agora não, agora eu entendi. Não há tempo, há um propósito para as coisas. Agora eu entendo, agora eu falo não, normalmente. Mas na hora, se eu lembrar, meu Deus, poxa Deus, eu não queria assim, mas Deus, não é o teu querer, é o meu. Mas poxa Deus, logo agora, né, vem uma bomba atrás da outra, irmão. Né? Eu vi uma frase, não sei quem falou, mas eu vi uma frase que fala assim, não há uma situação ruim que não possa piorar. Eu falei, ui, né, só Jesus tem poder. Mas é verdade, não há uma situação ruim que não possa piorar, mas também não há uma situação ruim que não possa melhorar. Não há uma situação ruim. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que plantaram na tua vida, na tua família, para querer destruir tua casa, destruir seu casamento, para querer destruir o seu lar, não sei o que plantaram. Mas não há uma situação ruim que não possa melhorar. Que não possa melhorar. Não tem uma situação ruim que não possa melhorar. Todas elas podem melhorar. Todas, e de todas as maneiras. Pastor, é a perda de alguém. Descansa o teu coração em Deus, confia. Porque vai melhorar. Vai passar. A dor, a saudade vai ficar, mas a certeza é que temos uma promessa, que nos veremos. Que nos veremos no último dia. Que nos veremos novamente. Que viveremos eternamente. Essa é uma promessa, irmão. E é nas promessas do Senhor, é na palavra do Senhor que nós encontramos forças para sobreviver, para viver e para não querer ser igual ao inimigo. Sair plantando joio no nosso próprio campo, né? Porque a plantação começa na nossa própria vida. Para não plantarmos joio no nosso próprio campo e não plantarmos joio na vida dos outros. E se você está passando pelo momento de joio, está crescendo, fique tranquilo. Pode ter certeza, confie em Deus.
Mas eu vou colocar a mão, não coloca a mão, porque se você colocar a mão, o joio é sujo. Ele é sujo, o inimigo é sujo. Você vai pensando que tá colocando a mão no joio, tá pegando trigo. Aí quando você puxa o joio, você pode danificar o trigo. Aí você arrebenta o joio, mas o joio pode ser arrebentado. O joio pode ser até lançado no fogo. Quem não pode é o trigo. Você está conseguindo entender? Aí você está pensando que está lidando com uma situação com o teu marido, né? Não, é meu marido. Não é, já é o joio que está ali, sabe? O joio que está ali, armando o laço, preparando para você ir arrancar o joio e nisso levar junto o trigo e matar a sua plantação. E matar as sementes boas que você plantou. E matar, sabe, tudo que você preparou o seu campo, a sua família para viver, tudo que você preparou para viver na sua vida e você mesmo matar sem perceber. Então entrega a tua família ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Amém? Vamos orar, eu convido você para orar. Irmãos, eu creio, eu vivo pela fé, amém? Eu creio, eu vivo pela fé, completamente pela fé. Eu convido você para colocar seu copo com água, se você sentir vontade, pastor, eu senti vontade. Coloca seu copo com água, porque a distância, né, são 3 horas de distância daqui. Eu estou em Cabo Frio, vocês estão em Campos, então eu não sei outras pessoas de qual distância estão. Né? Também são 3 horas daqui para casa da minha mãe, então eu não sei, para São Paulo já são 11 horas, para onde meu irmão mora, lá Bauru. Então, você vê a distância. Então, não vai dar para mim aí colocar a mão, para eu pegar na sua mão e declarar as promessas de Deus. Mas se você crê, coloque seu copo com água. Se você quer, pega o seu documento, sua carteira de trabalho, sabe? Pega a sua aliança, pega ela na mão, sabe? Pega a aliança do seu esposo, se der. Pega a roupa. Pega o que você sentir no teu coração. Porque, irmãos, a fé, ela é certeza que o sobrenatural vai acontecer. Ela é certeza disso. Eu não tô vendo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Mas como você me garante, irmãos? Eu não tenho como te garantir nada. Eu tenho como acreditar em Deus. Eu tenho como confiar em Deus. Porque o que eu li de Deus e o que eu vivi em Deus, e Deus está em mim, Ele me dá essa confiança e essa certeza da vitória. Bom, tem coisas que acontecem que você, eu não sei se você acontece com você, que você sabe, não é para fazer, é para fazer, porque como você explica? Eu não sei explicar. Deus que está em mim, tá fervendo, tá pulsando, tá, sabe, me estimulando, tá me empurrando a fazer. Pega esse documento, pega a chave do carro, pega a chave da tua casa, pega os seus filhos, se estiverem perto, pega a chave da igreja, leva o teu pensamento, pastora, não tem como, eu não sei que às vezes tem pessoas no hospital que estão assistindo, né, porque está com o celular no hospital. Pega o celular, você que é acompanhante, está no hospital, ou você que botou para sua família, para esse ente querido que se encontra acamado, né, assistir. Vou aproveitar aqui e mandar uma paz do Senhor, um beijo para as irmãs, né, lá do Rio de Janeiro, do Hospital do Inca, Vila Isabel, para nossa irmã tia Leila, que é uma senhora de 73 anos, que estava arrancando as 2 mamas, que mulher guerreira, né, e incrível que pareça, irmão, Deus não dá ponto sem nó. Tava eu e minha mãe na sala, aí entrou Fabiana, né, também é da igreja, mora em Caxias, aí entrou a tia Leila, que tia Leila foi por último. Que eu falei assim, ela tem mais pra ser minha avó, mas ela pediu porque ela queria se chamar de tia Leila. Ela, Carlinha, me chama de tia Leila. Irmãos, todas nós ali evangélicas dentro daquele quarto do Hospital do Inca. E aí, tia Leila é da igreja, olha só, ela é da igreja da minha tia Laís, que é a minha tia por parte da minha mãe. Minha tia Laís, a igreja Cara de Leão, né? Igreja Cara de Leão no Irajá. E a minha tia, minha mãe falou, não sei o que, da igreja e tal. Aí ela perguntando de qual igreja a gente era, a gente comentando, eu sou da Cara de Leão, né? Pastor Teixeira, Ezequiel Teixeira. Aí ela falou assim, eu também sou da Cara de Leão. Ela falou assim, eu sou da Cara de Leão desde quando o pastor abriu a igreja na varanda da mãe dele. Ela já tem 73 anos.
Aí a gente, nossa, não sei o que, ficamos maravilhados, né, com a formação. E aí ela, não, eu sou a que toca, se ela toca tamborim, eu não sei, um instrumento que ela toca. Eu sou a irmã que toca, fala com Laís, eu conheço Laís e tal. E aí ela foi falando, Laís me conheceu antes de eu fazer bariátrica. E ali, irmãos, olha como é que Deus faz. Todas nós passando por aquele momento de luta, né? E ali Deus, tão maravilhoso, porque elas estavam sem acompanhantes. Eu fui acompanhante das três. Tive que dar conta, fiquei doido, porque ela me chamava aqui, pega aqui pra mim. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foi uma experiência dolorosa, mas maravilhosa. E tia Leila estava ali, era da igreja da minha tia Laís há anos também, né? Minha tia Laís é anos dessa igreja. E aí você vê como é que Deus faz as coisas, irmão. Deus prepara pessoas. E ali nós orávamos à noite, nós ficávamos em oração, sabe? Sempre clamando a Deus para que Deus agisse ali numa boa recuperação, numa boa cirurgia. Então, irmãos, preste bem atenção. Deus, ele tem poder para fazer. Deus, ele tem poder. Então eu convido a você, creia no poder de Deus. Amém? Creia no poder de Deus. Pega seu documento, pega o que Deus colocar no teu coração, porque eu não sei o que Deus vai colocar no teu coração. Eu não sei o que Deus vai colocar no teu coração. Mas desde o momento que Deus colocar no teu coração e você fazer com fé, Deus é um Deus inexplicável. Não tem como explicar a maneira dele agir, não tem como você querer adivinhar. Isso aqui é um ato de fé. Senhor, está aqui. Está aqui. Eu sei que o Senhor pode fazer. Vamos orar? Vamos clamar a Deus? Soberano Deus e eterno Pai, entramos mais uma vez em Tua presença, ó Deus, nesta noite, para clamar a Ti, Senhor, pela vida dos Teus filhos, pela vida, Senhor, desta família. Senhor, clamando ao Senhor, ó Pai amado, pela essa situação. Senhor, quanto, meu Pai, o inimigo tem plantado, Senhor, o joio, Senhor, no meio das famílias, no relacionamento, plantado, Senhor, o joio, meu Pai, no meio do lar. Senhor, nós clamamos a Ti que nesta noite, ó Pai, o Senhor jogue por terra, Senhor, toda infiltração de Satanás, Senhor, toda artimanha, ó Deus, toda sutileza do diabo, ó Pai, que entra, Senhor, no meio, Pai querido, ó, no meio, Senhor, do caminho, ó, no meio, Senhor, da plantação, no meio da família, Senhor, no meio do casamento, dos filhos, no meio do trabalho, dos amigos, Senhor, para querer lançar, meu Pai amado, o veneno, ó, para querer lançar o veneno do joio da contenda, o veneno do joio da divisão, o veneno do joio da prostituição, o veneno do joio, meu Pai, da miséria. Ah, Senhor da glória, Pai querido, nós clamamos a Ti nesta hora, Deus, e pedimos que todo joio que está querendo, Senhor, crescer no meio dos nossos sonhos, no meio dos nossos projetos, que caia por terra nesta hora. Senhor, eu não sei como está a sua filha, Senhor, eu não sei como está o Teu servo, Senhor, eu não sei, ó Pai querido, o que ele tem implantado, ó Deus, mas no Teu coração, meu Senhor, ele tem dizido, ó, ah, Senhor, não plantei isso, ó, ah, Senhor, eu não plantei, Senhor, não permita, Senhor da glória, que ele venha colher, meu Pai, o que ele não plantou, que o Senhor haja, Senhor, em favor do Teu filho, da Tua filha, assim como o Senhor fez com este homem, não deixando, meu Pai amado, ele colher, mas preparando os ceifeiros, ah, Senhor, para colher, meu Pai querido, joio, e lançar no fogo, sem danificar o trigo. Ah, Senhor da glória, não permita que o inimigo venha danificar a nossa família, não permita que o inimigo venha danificar os nossos filhos, não permita que o inimigo venha danificar o nosso trabalho, não permita que o inimigo venha danificar o nosso lar, danificar os nossos esposos. Arranca, Pai da glória, arranca, Senhor, esse veneno, arranca deste mal, arranca, Senhor da glória. Nós clamamos a Ti porque cremos, ó Deus, que em Tua mão está todo o poder. Ah, Senhor, é esse copo com água, Senhor, é a nossa distância, olha os quilômetros, Senhor, que nos impede, meu Pai, de estender a mão, colocar a mão sobre os enfermos, Senhor, eles serão curados, assim diz a Tua palavra, Senhor, mas nada impede, ó Pai querido, do Senhor, meu Pai amado,
amado, está aqui, também está nessa cidade, está aqui na minha casa, também está, Senhor, nesse hospital, está aqui na minha casa, também está na casa da tua filha. Nada impede o Senhor, que é onipresente, onipotente, ó Pai, que nada está oculto diante dos teus olhos, de operar nesta noite. Senhor, toma esses documentos, toma essa carteira de trabalho. Abre esta porta, Senhor, abre a porta para o teu servo, tira ele, meu Senhor, desta humilhação, tira ele desta vergonha, abre a porta onde não tem porta, Senhor, meu Deus, a nossa vida, Senhor, a nossa história, não está na mão do homem, não está na mão do governo, mas está na mão do Senhor. Pai amado, Pai querido, coloca a tua mão, Senhor, nesses documentos, nessa carteira de trabalho, Senhor, meu Deus, abre porta, meu Senhor, glorifica o teu nome neste lar, ó Pai, Senhor, toca nesta água, Pai querido, eu não sei qual é a enfermidade, eu não sei qual é o mal, eu não sei, ó Pai querido, Senhor, qual é, meu Pai amado, em qual área o joio está, meu Pai, lançando veneno, eu não sei em qual área o joio está crescendo, Senhor, se for na saúde, toca agora, meu Senhor, arranca, meu Pai, esse joio da enfermidade, esse veneno do mal, arranca agora, toca nos ossos, toca no sangue, toca na cabeça, a planta dos pés, vai tocando, meu Senhor, junto à medula, ossos, vai tocando, meu Senhor, e glorificando o teu santo nome. Pai amado, Pai querido, a tua filha, meu Senhor, que está com essa aliança na mão, Pai amado, toma esse casamento, repreenda, Senhor, toda a pombagira do inferno, repreenda, meu Senhor, meu Pai amado, todo espírito de prostituição, repreenda nesta hora. Nós sabemos, ó Pai querido, que estamos vivendo os dias maus, Senhor, os dias, meu Pai querido, aonde estão, meu Pai amado, chamando, Senhor, o pecado de amor. Não tem mais pecado, agora tudo é amor, é amor, é amor, é amor pecar, é amor pecar, é amor viver uma vida de prostituição, é amor viver uma vida sem compromisso com Deus, é amor, Senhor. Mas nós sabemos, ó Pai querido, que ainda que o diabo, Pai querido, tenta, Senhor, disfarçar no meio, Senhor, do trigo, ainda que ele tenta disfarçar, ó Pai, chamando o pecado, liberdade de expressão, liberdade de amar, adversidade, Deus da glória, Pai querido, repreenda ele nesta hora, joga por terra nesta hora. O Senhor é o Deus, ó Pai amado, que diz na tua palavra, o amor verdadeiro é Cristo Jesus, o amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Senhor, ensina, Pai querido, o teu povo a amar a ti, ensina, Pai querido, o teu povo a crer, Senhor da glória, que há uma vida eterna, que há uma salvação, que há, meu Senhor, uma promessa, que o Senhor há de vir, meu Pai amado, buscar a tua igreja. Senhor da glória, Pai querido, nós clamamos a ti, Senhor, e clamamos com fé, clamamos, Senhor, crendo. Entra com teu mover nessa hora, toma os teus filhos, as tuas servas, vai tocando, vai libertando, vai trazendo de volta a esperança, vai trazendo de volta a fé. Senhor, tira, Senhor, todo pensamento sistemático, toda a seta do diabo de culpa. É culpa tua, tu tá plantando isso, tá colhendo isso, porque tu plantou. E aí ela fica analisando, ele fica analisando sua vida, se questionando aonde eu errei, como foi, Senhor, com aquele homem que os seus servos vieram perguntar, tu plantaste mesmo semente boa, tu plantaste mesmo trigo. Quantas vezes, ó Pai amado, pessoas nos indagam, tu tá vivendo mesmo em santidade, tu tá vivendo mesmo temendo a Deus, porque o trigo tem um joio ali no meio, porque tem um joio no meio da tua casa, porque tem um joio no meio do teu casamento, porque tem um veneno ali, tem um veneno aqui. Senhor da glória, Pai querido, prepara os ceifeiros, arranca do nosso meio o joio,
Coloca ele no fogo e dá vitória ao teu povo, dá vitória à tua igreja, dá vitória aos meus irmãos. Senhor da glória, Pai querido, responda o nosso clamor, responda a nossa oração. Entra, Pai querido, com o teu mover sobrenatural, ó Pai. É o que nós pedimos, Senhor. É o que nós agradecemos, ó Pai. Toma essas documentações de casa, de carro. Eu não sei, Senhor, a qual área o teu filho precisa, meu Pai, que o joio seja tirado, para que ele possa ver o trigo florescer, para que ele possa se alimentar do trigo, porque o trigo é o alimento, o trigo produz o pão, o joio produz o veneno. Senhor, ele não quer dar veneno para os seus servos, Senhor, não quer dar veneno para sua família, Senhor, então nós clamamos a Ti, tira, Senhor, o joio, para que o trigo possa prosperar, para que o trigo possa crescer, para que podemos nos alimentar, ó Deus, e poder dizer, ó Pai, louvado seja o Senhor. Ah, Senhor da glória, Pai querido, toma essa água, essa chave de veículo, toma essa casa, essa família, esse casamento em Tuas mãos. Ah, Pai amado, eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que quando ele beber esta água, quando vestir essa roupa, Senhor meu Deus, quando meu Pai amado pegar esses documentos, Pai amado, eles já venham ver a mão do Senhor, já venham ver o agir do Senhor, para que o nome, Senhor, do Senhor em todas as áreas da vida dos seus filhos sejam glorificados, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu não sei se eles estão nos vivendo nos últimos estágios, meu Pai, assim como estava vivendo Jó, mas eu creio, como Jó diz em sua palavra, Senhor, eu creio que o Senhor tudo podes e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Beba seu copo com água, beba crendo, tomando posse que Deus ele é fiel, que Deus é fiel, poderoso para fazer infinitamente mais. Amém. Deixa eu mandar aqui a paz do Senhor. A paz do Senhor para a nossa pastora Ana Paula Araújo da Costa, lá de Cabo Sul, da Igreja Assembleia de Deus, Independência com Cristo. Amém? Pastor Márcio Castro, seu esposo, que Deus abençoe. Souza Elisete, que Deus abençoe. Lizimere Pereira de Souza, Deus te abençoe, minha amada. Márcia Valéria de Tocos, estava falando de você esse dia, Márcia. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus, amém? Márcia Valéria, deixa eu ver aqui. Heloísa, que Deus te abençoe, minha amada, linda. Que Deus te abençoe, amém? No nome do Senhor Jesus, irmãos. Sabe que quando a gente fala Deus te abençoe, sabe o que significa? Quando alguém fala assim, que Deus te abençoe, você fala amém. Mas de todo o teu coração, amém. Porque quando a gente fala Deus te abençoe, a gente fala assim, ó, se Deus te abençoar, ninguém impede. É uma bênção completa. Porque Deus não dá bênção pela metade. Amém? Nossa irmã Aninha Silva, que Deus te abençoe. Débora Souza, Deus te abençoe. Falei já, Lisiane de Oliveira, Deus te abençoe. Márcio Rodrigues, meu esposo, Deus te abençoe. Isabel Gomes, Deus te abençoe, minha amada. Deixa eu ver aqui. É porque meu celular é uma benção aqui. Ela botou aqui a paz do Senhor, a paz, minha amada. Isabel, já falei, Isabel Gomes. Deixa eu ver aqui. Tô tentando levantar, minha amada. Lisiane de Oliveira, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Débora Souza, Deus te abençoe. Deixa eu ver aqui. Aninha botou Eita Glória, a paz do Senhor. Eita Glória. Quando eu passo aí volta, nem vejo. Deus é fiel, eu creio. Aline do Vila Menezes. Aline, beijo. Faltou você lá no culto, hein, Aline? Reinauguração, eu creio, obreira Aline. Irmão. Ah, mas por que você fala, ela não é obreira, ela faz isso? Irmão, eu profetizo, porque não é porque às vezes o joio entra na minha vida ou entra no meu campo que eu vou ser envenenada por ele. Aqui na minha boca tem trigo, tem pão, tem alimento. Amém? Pode não ser no meu tempo, mas no tempo de Deus, a Aline viverá as promessas do Senhor sobre a vida dela. Amém? A Aline é fogo puro. Vai ser uma obreira pentecostal fortíssima. A Aninha botou Alessandra
Alessandra Roseno. A Alessandra, a irmã Alessandra congregou conosco, né? Lá no Parque Prazer. Deus te abençoe, minha amada. Deixa eu ver aqui. Verdade, pastor. Souza Elisete botou aqui. Aninha botou verdade, Souza Elisete botou paciência. Esperei com paciência no Senhor. Isso aí, minha amada. Meu amor botou aqui. Eu te amo. Também te amo, meu amor. Para a glória de Deus. Deixa eu ver aqui. Chegou no final? Souza botou amém. Maria Florentina, Deus te abençoe. Tânia Vasconcelos, lá dos Estados Unidos, voltou, né, Tânia? Me abandonou, mas voltou. Tânia, lá dos Estados Unidos, tá vendo? Que Deus te abençoe, minha amada. Que a mão do Senhor te alcance, que você alcance o favor de Deus sobre a sua vida, sua casa, sua família. Todos aqueles que estão assistindo sejam alcançados pelo poder de Deus, amém? Beba seu copo com água, Araqueno, pegue esse documento, pegue crendo, sabe? Se vai amanhã botar algum processo para correr, vá crendo, sabe? E eu dou um conselho a vocês, antes de fazer qualquer coisa, ore ao Senhor. Levantou de manhã, não precisa fazer. Tipo assim, a oração é algo sincero. Às vezes você vai fazer uma oração de 1 hora e não vai ser sincero, porque eu tenho que ser 1 hora. Às vezes flui até 1 hora. Geralmente, quando o pregador fala assim, eu preguei 1 hora, flui em 1 hora. Mas você vai orar 5 minutos. Senhor, me ajuda. Mais um dia. De coração. E Deus vai bradar. Sabe por quê? Porque não é de muito falar que sereis ouvido. Mas é aqui, ó. É o teu coração. Deus sonda. Não é falar bonito que Deus vai te ouvir. É ser sincero. Que Deus vai te escutar. Vai inclinar o ouvido em direção ao teu clamor. E vai mover. Amém? Marciane, Luciano. Que Deus abençoe. Gomes. Que Deus te abençoe, amém? Amados, vou estar encerrando por aqui. Se você sente de Deus, pastor, eu vou compartilhar. Compartilha para edificação, para que outras pessoas sejam alcançadas, tá bom? Não para ministração, porque no momento eu não estou pregando, não, tá bom? Não estou saindo para pregar. Eu tive que ficar com a minha mãe, agora minha mãe tem 1 mês aí que está operada. Tá de repouso, né? Era para estar aqui essa semana, mas ela foi para a roça, da roça ela foi para casa com meu padrasto. Meu padrasto está dando toda a assistência para ela, né? Tem umas primas nossas lá perto também que tá dando todo carinho a ela, toda a atenção. Então assim, eu tô à disposição um pouquinho da minha mãe agora, entendeu? Para que o que ela precisar, eu tô aqui. Se ela fazer assim, eu já tô lá, tá bom? Então assim, no momento agora é minha família, né? O meu ministério ao qual eu congrego, o ministério ao qual eu faço parte, e a minha mãe, entendeu? E a minha mãe. Depois, mais pra frente aí, tá bom? Então, compartilhe para abençoar vidas, tá bom? Compartilhe para abençoar vidas, para que outras pessoas ouçam e recebam da parte de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Tenha uma semana, um final de semana próspero, um sábado, um domingo abençoado, em nome de Jesus. Logo, logo, eu vou estar aqui fazendo uma live com meu filho Matheus, a gente debatendo algumas coisas aí que ele quer debater, irmãos. Já viu, né? Se ele me irritar, se vocês verem eu batendo ou me estressando, querendo bater nele, tá, não esquenta não, porque, né, mãe, filha, essas coisas, entendeu? Tá? Não esquenta não. Deus abençoe. Ore por mim que eu oro por vocês.